Boa noite a todos. Quem não estava aqui ainda, né? Vamos ficar em pé. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e renovareis a face. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Sede da sabedoria, Santa Edviges. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem. Tudo bom? Passaram bem? Tudo jóia? Eu tô meio elétrico hoje, que minha vida hoje, desde cedo até agora, tá uma loucura, né? Vamos então, nesse nosso último dia, né, desta formação, depois virão outras que nós vamos então aí marcar para a gente poder estar conversando. Então nós passamos da liturgia da palavra, que é, né, a primeira liturgia dentro da Eucaristia, dentro da missa, e agora vamos para a liturgia eucarística, rito sacramental. Na liturgia eucarística, atingimos o ponto alto da celebração. Durante ela, a igreja irá tornar presente o sacrifício de que Cristo fez por nossa salvação. Aquilo que nós já conversamos já mais detalhadamente na primeira formação, né? O mesmo sacrifício que se repete, né? Mas ele é atual, porque para Deus não há passado e não há futuro, há sempre presente, né? Não se trata de outro sacrifício, mas sim de trazer à nossa realidade a salvação que Deus nos deu. Durante esta parte, a igreja eleva ao Pai por Cristo sua oferta, e Cristo dá-se como oferta por nós ao Pai, trazendo-nos graças e bênçãos para nossas vidas. É durante a liturgia eucarística que podemos entender a missão como ceia, como uma ceia, pois afinal de contas nela podemos enxergar todos os elementos que compõem uma ceia. Quais são esses elementos? Temos uma mesa, mais propriamente a mesa da palavra e a mesa do pão. Temos o pão e o vinho, ou seja, o alimento sólido e líquido, presentes em qualquer ceia. Tudo conforme o espírito da ceia pascal judaica, em que Cristo instituiu a Eucaristia. Também na ceia pascal judaica existem os elementos do pão ázimo e do vinho, além de outros, ervas amargas, o cordeiro, o ovo cozido. Tudo isso estão presentes na ceia judaica, que nós chamamos de Hagadá, né? Hagadá de Pessá, ou seja, a ceia da passagem, né? Da Páscoa. Então, como eu disse já, nossa liturgia tem raízes profundas no judaísmo, herdou muito da ceia judaica, né? Tanto é que a Eucaristia foi instituída numa ceia judaica, numa ceia pascal, que foi preparada, como todas as outras, para celebrar a Páscoa. Jesus, onde vamos comer a Páscoa? Né? Ide à casa de tal pessoa e dizei que esta noite nós vamos preparar lá a nossa ceia.
Então, e de fato, a Eucaristia no início da igreja era celebrada em uma ceia fraterna. Porém, foram correndo alguns abusos, como Paulo os sinaliza na primeira carta aos Coríntios. Aos poucos foi sendo inserida a celebração da palavra de Deus antes da ceia fraterna e da consagração. Já no século II, a liturgia da missa apresentava o esquema que possui hoje em dia, século II. Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai falar de alguns abusos. O povo começou a se reunir, a beber demais, comer demais, perdendo o caráter sacramental, eucarístico da ceia, e memória do sacrifício de Cristo. E aí então Paulo vai chamar a atenção. É por isso que ele, na primeira carta aos Coríntios, escreve a primeira narrativa da instituição da Eucaristia de que se tem notícia. A primeira narrativa da instituição da Eucaristia, e Cristo tomou o pão, deu graças, é de São Paulo. Ela é mais antiga do que qualquer uma das narrativas do Evangelho. Ela foi escrita por volta do ano 65 depois de Cristo. Só depois é que os evangelhos foram escrever as narrativas da paixão. E justamente por causa desses abusos que começaram a acontecer, Paulo sentiu a necessidade de escrever como de fato Jesus havia feito e como deveria ser feita a Eucaristia, para que não houvessem abusos e deturpações acerca daquilo que se celebrava. Então, foram sendo inseridas algumas coisas na celebração, na ceia, para que ela se revestisse ainda de um caráter mais espiritual, impondo assim um respeito ainda maior. E esta celebração, este esquema que nós celebramos hoje, vem desde o século II. Então, é a mesma Eucaristia. Não aconteceu do dia para a noite. Não foi a igreja que criou, mas foi desde a tradição de sempre. Na liturgia eucarística, acho que repetiu, não. Durante a igreja, e de fato a Eucaristia, temos o pão e vinho sólido, até aqui acho que repetiu, né? Ok, acho que repetiu. Bom, acho que ali cortou e aqui, parou aqui. Não. Já no século II, a liturgia da missa apresentava o esquema que possui hoje. Após essa lembrança de que a missa também é uma ceia, podemos nos questionar sobre o sentido de uma ceia. Desde o cafezinho oferecido ao visitante até o mais requintado jantar diplomático. Uma ceia significa, entre outros, festa, encontro, união, amor, comunhão, comemoração, homenagem, amizade, presença, confraternização, diálogo, ou seja, vida. Vejam quantos significados pode ter uma ceia, Vida. Aplicando estes aspectos à missa, entenderemos o seu significado, principalmente quando vemos que é o próprio Deus que se dá em alimento. É o próprio Deus que se dá em alimento. Vemos que a missa também é um convívio no Senhor. A liturgia eucarística divide-se em apresentação das oferendas, oração eucarística e rito da comunhão. Então, nós temos essas 3 subdivisões: a apresentação das oferendas,
oração eucarística e rito da comunhão. Às vezes, nós somos tentados, né? E ainda mais porque é uma oração que a gente não participa muito, nós somos tentados a desligar um pouquinho durante a oração eucarística, né? É o padre mesmo que está rezando, então, pera lá, deixa eu devagar um pouquinho aqui, né? Minha cabeça vai longe. Mas não, nós deveríamos estar totalmente concentrados na oração eucarística, porque, como o próprio nome diz, são orações feitas para nós, a Deus, mas para nós e por nós, né? Vejam que na oração eucarística rezamos pela igreja, rezamos pelos mortos, né? Rezamos pedindo aí esta união com Cristo. Então, é muito importante. Por isso a Igreja do Brasil solicitou permissão para inserir estas respostas na oração eucarística, para que nós não ficássemos totalmente alheios a ela. E mesmo assim, vocês podem perceber que tem missas que o povo não responde. A missa das 9 das crianças é uma tragédia. É a missa que eles menos respondem à oração eucarística. Eu respiro fundo umas 3, 4 vezes para não chamar a atenção do povo, né? Mas a vontade que eu tenho é dizer assim, vocês vão responder ou não vão? Né? Mas eu não falo, né? Depois dói a coluna, né? Então, assim, o povo não vai, né? Parece que não vai, não responde. Por quê? Porque não está prestando atenção, não está com o folheto na mão, não está interessado na oração, né? Padre, esse ano não teve batismo na vigília pascal. Já é o 2º ou 3º ano que não tem, se eu não me engano. Isso, e vai continuar não tendo se não for ninguém da paróquia, nenhuma criança de um agente de pastoral que for ser batizado. Por quê? Porque é uma tragédia. Você marca batismo de gente que não é da igreja na vigília pascal, com 3 horas de celebração. A última vez que eu fiz isso, eu só passei raiva. Por quê? Porque o povo vinha para cá, sentava, levantava, saía, voltava e olhava para mim com cara feia, tipo, essa missa não acaba, e saía e voltava, levantava e voltava, e saía, e levantava e conversava, e saía, e ficava lá na porta, e fumava cigarro, e voltava de novo. E falei, chega, chega. Né? Jesus não merece isso, né? Então, se é filho de alguém de frente, batizo com toda a alegria na vigília pascal, porque sabe o que está sendo celebrado. Se é gente que só vem para batizar, batismo no outro horário, que é só o batismo e eles não ficam bravos com a gente, né? Por quê? Porque não entende justamente o que está sendo feito, né? Os tempos da preparação da oferendas. Temos a preparação do altar, né? Márcio Luiz, faz favor um pouquinho. Né? Em primeiro lugar, prepara-se o altar, ou a mesa do Senhor, que é o centro de toda a liturgia eucarística, colocando-se nele o corporal, o purificatório, que nós chamamos também de sanguíneo, o cálice e o missal, a não ser que se prepare na credência tudo isso e depois se leva para lá, que é o que nós fazemos.
Você pode deixar tudo preparadinho aqui no cantinho, como, por exemplo, você vai celebrar a missa e você não tem ministro, você não tem cerimoniário, não tem ninguém, né? Aí você já deixa tudo arrumadinho aqui no cantinho, né? O cálice corporal, com a partícula, o vinho, a água, o lugar de purificar a mão. Aí você pega daqui e arruma aqui. Como a gente tem quem traga, então a gente deixa na credência. Esta mesa tem este nome bonito. Ela chama-se credência. Vamos repetir? Credência. Isso. Como é que chama a mesa onde ficam as coisas das ofertas? Olha que bonito. Vocês são alguns poucos da missa que sabem o nome desta mesa, né? E vão poder dizer para quem está do seu lado na hora que começar o ofertório, agora eles vão pegar as coisas da credência, né? Aí, isso, né? Então, muito bem. Neste momento, trazem-se os dons em forma de procissão, lembrando que o pão e o vinho representam o homem e o que ele faz. Esta procissão deve revestir-se do sentimento de doação, ao invés de ser apenas uma entrega da água e do vinho ao sacerdote. Por isso que o ofertório tem um sentido maior de entrega da vida, né? Lembra que eu já disse a vocês que no ofertório nós entregamos a nossa vida. Senhor, toma a minha vida, né? Bom, depois de arrumada a mesa do altar, o sacerdote apresenta a Deus as oferendas através da fórmula que eu cantei aqui para vocês. Lembra? Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão, né, que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida, né? E o povo proclama ou aclama. Vocês sabiam que esta oração também tem uma resposta? Se não tem ninguém cantando, se não tem ninguém cantando, vocês podem responder: bendito seja Deus para sempre. Por isso que eu cantei aquela hora: bendito seja o Senhor para sempre. É a resposta de vocês. Vamos supor, não tem canto de ofertório. Trazem as coisas para o padre em silêncio. O padre começa a montar e aí vai fazer as orações. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar o pão da vida. Aí vocês respondem: bendito seja Deus para sempre. Aí eu vou: bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós vai tornar vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Né? Muito bem. Então, primeiro nós colocamos, pode ir montando aí, Márcio, eu vou falando, você vai mostrando. Primeiro, então, nós colocamos o corporal. Este maior aqui é o corporal. Levanta ele para o povo ver. Geralmente ele tem essa forma quadrada ou retangular, depende, né, do tamanho, aonde serão colocadas as espécies do pão e do vinho. Levanta, pois, uma vez, Márcio. Pode ver que o tecido é mais durinho, porque ele recebe a goma. Ele é engomado e dobrado desta forma e passado para que na hora de dobrá-lo novamente após a comunhão, a gente possa fazê-lo sem precisar chacoalhá-lo, para não correr o risco de cair nenhum fragmento no chão. Então, uma vez colocado o corporal sobre a mesa, terminada a comunhão, é desta forma que ele deve ser dobrado.
E aí ele é levado para a sacristia. Lá ele vai ser levado pelas hostiárias para ser lavado, mergulhado numa bacia com água, para que, se houver qualquer fragmento eucarístico, ele se dissolva na água. Depois ele é retirado, espremido, lavado, engomado e passado. E aquela água jogada numa planta, na terra, né? Aí, depois que se coloca o corporal, aí vem as âmbulas com o pão e o vinho. Elas são colocadas, né, sobre o corporal. Isso. Este cálice maior nunca é colocado direto aqui em cima. Às vezes eu já vi ministro da Eucaristia trazer o cálice, ao invés de entregar na mão do cerimoniário, põe direto aqui em cima. Não. Este cálice e a patena, que são os principais, só vão para cima do corporal depois de ter sido feita aquela oração, depois deles terem sido oferecidos a Deus. Eles não podem vir para cá antes de serem sido oferecidos. Por isso que eles sempre ficam de fora, e só esses aqui são colocados sobre o corporal. Então, sempre que você trouxer o cálice, no caso você que for ministro, não tivermos coroinhas ou acólitos, você ou entrega na mão do cerimoniário, se ele estiver ocupado, você coloca aqui no canto do altar, nunca em cima do corporal. Só o padre coloca em cima do corporal depois de ter feito a oração. Bom, aí ele vem assim, né? No caso, o corporal sempre fica aberto aqui por causa do evangeliário, né? Ou porque nós também já decidimos assim. Então, é retirado a patena, tira-se o sanguíneo, isso chama-se sanguíneo, porque ele serve para enxugar aonde cai o sangue de Cristo, né? Para que nenhuma gota se perca. Ele é colocado sobre o corporal. Eu gosto que ele seja colocado assim. Tem padre que o coloca assim. Não está errado também, do lado assim, ó. Eu gosto que ele seja aberto assim, né? E eu gosto que ele tenha essas dobrinhas assim, para poder aparecer as rendinhas do lado. Tem gente que só dobra assim, né? Faz uma dobra só, e aí a rendinha fica escondida lá para dentro. Aí, então, aqui faz uma dobra e volta de novo a beiradinha para trás, que é para aparecer a rendinha bonitinha assim. Aí, aqui no cálice será colocado o vinho, né? E com a alíquota, faltou a alíquota, isso. Com a alíquota, que é aquela colherinha, né? Alíquota porque ela é um medidor, né? Um medidorzinho, né? Com aquela colherinha se vai colocar uma gota, se cair mais não tem problema, né? No vinho. Só que daí coloca em todos os cálices. Porque o que significa água no vinho? Quem? Nós, pode falar, que medo, a humanidade. Né? Nós somos o povo misturado no corpo de Cristo, né? Então, essa alíquota, que a maioria das igrejas não tem, porque daí os padres já pegam direto a água e já coloca da galhetinha mesmo,
mas aí pode correr o risco de cair muito, né? Ainda mais essa galheta que não dá para você ver, se ela é de vidro ainda dá para você ver onde a água tá, mas essa aqui que é de metal, como é que eu vou saber a hora que a água está chegando na beiradinha? Né? Ela já vai virar de uma vez. Aí eu coloco a alíquota, esta colherinha que ela é enfeitada com essa cruzinha em cima para ficar mais bonitinha, né? E para mostrar que não é uma colher igual às outras de qualquer coisa, né? Mas é uma colher de colocar a água, né, no cálice. Tinha um restinho de água ali, pronto, né? Então esta é a alíquota. Bom, aí colocada a água no cálice com o vinho, eu venho a pala, isso chama-se pala. E para que serve a pala? Para proteção. Única e exclusivamente para isso, para não cair nenhum mosquito. A pala é para isso, é para proteger. A pala que estava sob a hóstia vem agora para a boca do cálice, porque eu vou pegar a patena com a hóstia. E aí eu ofereço, eu não levanto aqui, eu levanto na altura dos meus olhos. Aqui é só depois de consagrado. Antes de consagrar é aqui. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano, que agora vos apresentamos e para nós se vai tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Aí eu ponho. Tiro a pala. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano, que agora vos apresentamos, e para nós se vai tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. Aí eu afasto de coração contrito e humilde, sejamos, Senhor, acolhidos por vós, que seja o nosso sacrifício de tal modo oferecido, que vos agrade, Senhor nosso Deus. Lavai-me, Senhor, de minhas faltas, purificai-me de todos os meus pecados. Enxugo a mão e volto para cá. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Alguma dúvida, alguma pergunta? Aí qual é a resposta de vocês? Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Isso. Parou, só um minutinho. Receba o Senhor, não é ó Senhor. Todo mundo reza errado. Receba o Senhor este nosso sacrifício, né? O Senhor recebe, né? Não é assim. Receba o Senhor. Receba ó Senhor. Não. Receba o Senhor. O Deus. O poderoso. Não é? Receba aí, Senhor. Não. Receba o Senhor. Que Ele receba. Né? Que Ele queira receber. Né? Então receba o Senhor. Ok? A coleta do ofertório. Já nas sinagogas hebraicas, após a celebração da palavra de Deus, as pessoas costumavam deixar alguma oferta para auxiliar as pessoas pobres. E, de fato, este momento do ofertório só tem sentido se reflete nossa atitude interior de dispormos os nossos dons em favor do próximo. Aqui, o que importa não é a quantidade, mas sim o desejo de, assim como Cristo, nos darmos pelo próximo. Representa o nosso desejo de, aos poucos, deixarmos de celebrar a Eucaristia para nos tornarmos Eucaristia, né? Então, este sentido de passar a sacolinha da coleta não é uma coisa criada pela igreja do nada. Ai, vamos pedir dinheiro, porque nós precisa de dinheiro. Nós precisa de dinheiro, mas não é por isso que a gente passa a sacola, né? Por causa desse sentido de eu poder me fazer Eucaristia me doando ou doando um pouco do que eu tenho
para todos, né? E aí vai da nossa consciência, como diz o ditado, quem tem pouco não precisa dar muito, e quem tem muito não pode dar pouco. Essa é a regra da Igreja Católica. Quem tem pouco não precisa dar muito, e quem tem muito não pode dar pouco. E aí vem aquela historinha das notas que foram passear no shopping e das notas que foram à missa. Vocês já ouviram essa historinha? Não? Nunca ouviram essa historinha? Não. Dizem que as notas de 20, de 50 e de 100 só vão ao shopping, né? E as notas de 2, de 5 e de 10 só servem para vir na missa. Porque com a nota de 2, de 5 e de 10, você não faz nada no shopping, né? Com R$ 2 você faz o que no shopping? Com R$ 5 você não paga nem o estacionamento. Você faz o que no shopping, se você for no Buriti, né? Com R$ 10 o máximo que dá é para comprar a casquinha do McDonald's. Então você precisa levar um pouquinho mais. Então o povo diz que as notas de 2, de 5 e de 10 elas só vêm na missa. E as outras vão para todo outro lugar, né? Para a gente ver como muitas vezes a nossa consciência está um pouquinho deturpada. Se eu vou sair de casa para a missa e tenho só uma nota de 2 no bolso, não tem problema, vamos lá. Agora, se eu vou sair de casa para ir no shopping e só tenho uma nota de 2 no bolso, acho que não vai dar para ir não. Eu ainda tenho vontade de dizer isso numa missa para todo mundo, mas ainda não tive coragem. Né? Ainda não tive coragem. Um dia terei, mas ainda não tive. Né? Mas é uma coisa para se pensar. Né? Quer dizer, para algumas coisas que me importam, parece que o dinheiro vale mais do que a missa que eu participo e que deveria ser o contrário. Não é? Muito bem. Alguma pergunta? O lavar as mãos. Após o sacerdote apresentar as oferendas, ele lava as suas mãos. Antigamente, quando as pessoas traziam os elementos da celebração de suas casas, este gesto tinha caráter utilitário, pois após pegar os produtos do campo, era necessário que lavasse as mãos. Hoje em dia, esse gesto representa a atitude por parte do sacerdote de tornar-se puro para celebrar dignamente a Eucaristia, além de lembrar os judeus que também nunca comiam antes de lavar as mãos. E também quando o povo trazia oferta, às vezes trazia da roça, então sujava a mão, então tinha que lavar a mão antes de participar da ceia. Então, este gesto de lavar as mãos remete a isso, né? E que ficou restrito aos padres, porque não dá para lavar a mão de todo mundo na missa. E aos ministros quando vão dar comunhão, né? Que também purificam as mãos. Orai, irmão. Agora o sacerdote convida toda a assembleia a unir as suas orações à ação de graças do sacerdote. A oração sobre as oferendas. Depois que vocês respondem, receba o Senhor, aí esta oração que eu faço antes do prefácio, antes do Senhor esteja convosco, chama-se oração sobre as oferendas. Esta oração coleta os motivos da ação de graças e lança no que segue, ou seja, a oração eucarística. Sempre muito rica, deve ser acompanhada com muita atenção e confirmada com o nosso amém.
Por que é oração sobre as oferendas? Porque ela é feita aqui. Eu estou sobre as oferendas. E ela não tem oremos, diferente da oração da coleta. Depois que a gente diz, receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para o nosso bem, de toda a sua santa igreja. Aí eu já entro direto na oração. Senhor nosso Deus, nós vos apresentamos, não tem oremos nesta oração, né? Porque ela é uma continuação da de vocês. O oremos é necessário quando a oração vai partir de um início novo. Mas quando ela é continuação de uma outra oração, não precisa do oremos, porque nós já estamos orando. Vocês já estão orando. Receba o Senhor. Eu só vou me unir à oração de vocês, por isso não precisa do oremos. A oração eucarística, 9h20. É na oração eucarística em que atingimos o ponto alto da celebração. Não sei se vocês sabem, mas a oração eucarística é um dos pontos mais altos da celebração, mais importantes, porque é nela que Jesus é consagrado. Jesus não é consagrado no início da missa, ele não é consagrado na oração das oferendas, ele é consagrado na oração eucarística. Se não tem oração eucarística, não tem consagração. Tanto que quando tem celebração da palavra, porque o padre não está presente, o que não tem? Oração eucarística. Não é? Porque ela só pode estar presente quando tem consagração, porque é nela que a consagração é feita. Né? É na oração eucarística que atingimos o ponto alto da celebração. Nela, através de Cristo que se dá por nós, mergulhamos no mistério da Santíssima Trindade, mistério da nossa salvação. A oração eucarística é o centro e o ápice de toda a celebração. É prece de ação de graças e santificação. O sacerdote convida o povo a elevar os corações ao Senhor na oração e na ação de graças, e associa a prece que dirige a Deus Pai por Jesus Cristo em nome de toda a comunidade. O sentido desta oração, diz a instrução geral do Missal Romano, é que toda a Assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação do sacrifício. Então, essa é a oração eucarística. A oração eucarística tem algumas subdivisões. A primeira delas é o prefácio, que é a oração que vem logo após o Senhor esteja convosco. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Aí começa o prefácio. Após o diálogo introdutório, o prefácio possui a função de introduzir a Assembleia na grande ação de graças que se dá a partir deste ponto. Existem inúmeros prefácios abordando sobre os mais diversos temas. A vida dos santos, Nossa Senhora, Páscoa, Advento, Natal, tempo comum, né? E o prefácio, ele vai da parte depois da introdução até o santo. Esse é o prefácio. Depois do Senhor esteja convosco até o santo, isso se chama prefácio. Né? Aí depois do santo, aí já não é mais prefácio. Aí temos o santo, que é a primeira grande aclamação da Assembleia a Deus Pai em Jesus Cristo. O correto é que seja sempre cantado, levando-se em conta a maior fidelidade possível à letra da oração original. Se nós pegarmos todas as partes fixas, que são isso, todos os cantos fixos
cuja letra não pode ser mudada, entre o ato penitencial, o hino de louvor, o santo e o cordeiro, essas são as partes fixas. Qual dos quatro é o canto mais importante da missa? Ato penitencial, que não pode mudar a letra. O glória, que não pode mudar a letra. O santo, que não pode mudar a letra. E o cordeiro, que não pode mudar a letra. Quais desses quatro é o mais importante canto de toda a missa? Quem acha que é o salmo, o ato penitencial, levanta a mão. Quem acha que é o glória, pode levantar a mão, não tem problema de errar. Ninguém é obrigado a acertar. Quem acha que é o santo? Quem acha que é o cordeiro? O santo é o canto mais importante de toda a missa. Por quê? É o mais antigo. É o que foi cantado quando Jesus entrou em Jerusalém. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. É o mais antigo, é o canto mais importante da missa. Mas, padre, de vez em quando o senhor não canta. Não canto, não, toda vez o santo deveria ser cantado. Mas quando a missa é um pouquinho mais curta, e como vocês sabem rezá-lo, eu faço rezado, por isso, né? Mas nas missas solenes o santo sempre deve ser cantado. Ele é o canto mais importante da missa. São várias orações eucarísticas. Não são mais, não sei quantas são ao todo as orações eucarísticas. Umas 13, 14, né? Sem contar as das crianças. Contando das crianças, é que tem oração eucarística para as crianças, só que a gente nunca usa, porque o folheto não traz. Mas são bonitinhas as orações eucarísticas das crianças. Elas têm uma linguagem mais próxima. A narrativa da paixão, não. Na consagração são as mesmas palavras, para criança ou para adulto. Mas, por exemplo, tem uma parte da oração eucarística, quando a gente reza pelas pessoas, que tem uma delas que fala assim: nós rezamos por aqueles que amamos e por aqueles que ainda não amamos o bastante. Ao invés de falar os nossos inimigos, aqueles que ainda não amamos o bastante. Então, cristão não tem inimigo. Eu digo que eu não tenho inimigo. A gente tem aqueles que a gente ainda não ama o bastante. Né? A gente ama, mas não ama muito ainda. Mas vai amar. Né? Então, não pode ser que tenha, esse eu não gosto. Não, esse eu não amo bastante ainda. Vocês gostaram dessa, né? Ah, então. Você gosta de tal fulano? Eu não amo bastante ainda. Uhum. É um jeito bonito para dizer assim, eu não gosto. Né? Mas o significado é muito profundo, né? Não amamos o bastante. Quer dizer, a minha obrigação é amar. Então, eu preciso me esforçar. Bom, a invocação do Espírito Santo, que vem logo após o santo, com exceção da oração eucarística primeira, que tem um tanto de invocações antes de chegar à consagração. Né? Mas todas as outras, a consagração vem logo após o canto do santo.
Através dele, Cristo realizou sua ação quando presente na história e a realiza nos tempos atuais. A igreja nasce do Espírito Santo que transforma o pão e o vinho. A igreja tem sua força na Eucaristia, né? Enviai o vosso Espírito Santo. É obrigatória a imposição das mãos. Pelo menos de uma delas. Esse gesto é obrigatório para que elas se tornem o corpo e o sangue. No missal tem até uma cruzinha onde a gente tem que fazer a cruz, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. A consagração, né, deve ser toda acompanhada por nós. É reprovável o hábito de permanecer-se de cabeça baixa durante esse momento. Não se permanece. Reprovável ainda é qualquer tipo de manifestação quando o sacerdote ergue a hóstia. A gente reza interiormente, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eu já fui em algumas paróquias aí na diocese e eu já vi também uma pessoa apenas na missa das 7 da manhã, de vez em quando ela vem, às vezes ela não vem, mas que quando eu ergo a hóstia, ela fala em voz alta, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Isso não pode ser feito em voz alta, né? Pois este é um momento sublime de profunda adoração. Neste momento, o mistério do amor do Pai é renovado em nós. Cristo morre, dá-se por nós ao Pai, trazendo graças para os nossos corações. Daí ser esse um momento de profundo silêncio. Profundo silêncio. É pior ainda. É, é. Se é sem consciência, tem problema, mas o certo é prestar atenção. Aonde dá para ajoelhar, ajoelha-se, né? Aonde não dá, permanece em pé. Mas aí a hora que o padre ajoelha, faz sempre uma reverência profunda, né? O missal não diz nada sobre estender ou não estender a mão. Isso é um critério de cada um. Às vezes o povo estende a mão porque se houver um concelebrante, um padre concelebrante, ele é obrigado a estender a mão. Tomai, se tiver um outro padre celebrando aqui, tomai todos e comei, mas o povo não. Se o povo permanecer com a mão assim, se estender também não é nenhum pecado mortal. A mesma coisa no por Cristo, não tem nada que indique que vocês têm que estender a mão no por Cristo. Mas também se estender, ninguém vai estar pecando por causa disso. Tem muita gente que na hora que eu faço por Cristo, também estende a mão. Oi, Ângela. Não, ficar em silêncio? Não, no pensamento pode. Isso, é isso que eu falei. No pensamento pode. Não, no pensamento, olhando para Jesus, você pode pensar, meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentar minha fé. Isso pode fazer qualquer outra oração. Tranquilo. É a primeira, a oração. Porque ela é a mais solene.
Então ela fica mais restrita às solenidades, porque na verdade ela é a primeira oração eucarística que foi feita. Ela chama o cânon romano. Então, e porque ela é mais longa também, né? Com sono já, né, Marcos? Tá com sono já, né? Acorda às 4 da manhã. Vamos até aqui só. Ó. Bom, as preces e intercessões. Depois que o padre diz, eis o mistério da fé, aquela parte que vai até o amém final chama-se preces e intercessões. Reconhecendo a ação de Cristo pelo Espírito Santo em nós, a Igreja pede a graça de abrir-se a ela, tornando-se uma só unidade. Pede para que o Papa e seus auxiliares sejam capazes de levar o Espírito Santo a todos, pede pelos fiéis que já se foram e pede a graça de, a exemplo de Nossa Senhora e dos santos, os fiéis possam chegar ao reino para todos preparados pelo Pai. Então é tudo isso que a gente faz desde o eis o mistério da fé até o por Cristo com Cristo. O por Cristo com Cristo e em Cristo chama-se doxologia. Né? Então, padre, a gente vai cantar o amém do por Cristo? Não, padre, a gente vai cantar o amém da doxologia? Essa é a palavra certa. Aqui eu já tenho um combinado com as equipes de música. Quando eu canto por Cristo, eles cantam o amém. Quando eu rezo por Cristo, eles rezam o amém. Se eu canto, eles cantam. Se eu rezo, eles rezam. Não é assim. Então, a doxologia é uma espécie de resumo de toda a oração eucarística, em que o sacerdote, tendo o corpo e o sangue de Cristo em suas mãos, louva ao Pai e toda a Assembleia responde com um grande amém, que confirma tudo aquilo que ela viveu. O sacerdote diz sozinho. Também o povo não pode dizer por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora com o novo missal, por todos os séculos dos séculos. Amém. Antes era como? Toda honra e toda glória, agora e para sempre. Agora com o novo missal, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Amém. Sabiam que o Brasil era o único país que não usava mais o pelos séculos dos séculos? Por isso que voltou nessa nova edição do missal, era o único país. Todos, até Portugal, usava pelos séculos dos séculos. Né? Todas as outras línguas, italiano, latim, espanhol, todos. Até os americanos usam pelos séculos dos séculos. Só o Brasil que falava agora e por toda a eternidade. Né? Que também não deixa de ser a mesma coisa. Né? Mas é que nós queríamos deixar as coisas mais simples. Só que daí simplificou demais. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Olha, vamos só ter uma ideia de tudo que faltou. E aí foi. Um monte de coisa. Fica para a próxima. Tá? Alguém tem alguma dúvida? Dom Davi, eu não consegui encontrar. Não consegui. Eu não consegui encontrar. O padre Carlos Alves me disse que a sucessão de Dom Davi é até Paulo VI, São Paulo VI. E depois dali a gente não encontra mais. Mas é assim, até o Papa Paulo VI. Depois
do Paulo VI para trás, a gente teria que fazer uma pesquisa muito grande, teria que ir ao Vaticano para saber e tudo mais. Mas o padre Carlos Alves conseguiu chegar até o Papa Paulo VI. Que foi quem ordenou o bispo, que ordenou o bispo, que ordenou o bispo, que ordenou o Dom Davi. Que ordenou o Dom Davi. Então eu tenho um pezinho ali no Paulo VI. A minha sucessão apostólica. Mais alguma coisa? Vamos ficar em pé, então. Muito obrigado aos que perseveraram até o fim. Jesus diz no Evangelho: quem perseverar até o fim será salvo, né? Nosso muito obrigado, né? Sei que para alguns não é um assunto que agrada muito, às vezes é muito cansativo, porque são regras, né? Regras, normas. Mas é interessante a gente conhecer como é bela a nossa igreja, como são belos os nossos ritos, como nada é por acaso, como tudo tem um sentido, como tudo vem de séculos e séculos, de mais de 2000 anos, né? Então é uma tradição muito bonita. Então, isso é muito importante, né? Eu estava vendo uma reportagem, essa semana que saiu toda aquele auê do Trump com o Papa e tudo aquilo mais, né? Aí relembraram um vídeo lá da eleição do Bento XVI como Papa. Quando o Bento XVI foi eleito Papa, tinha um cardeal americano na bancada que na hora da apresentação do Papa Bento como Papa, ele estava com um olhar distante, longe, longe, longe. E aí depois, quando ele voltou para os Estados Unidos, perguntaram para ele o que ele estava pensando, o que ele estava olhando, né, naquele momento. E aí ele foi dizer que ele estava olhando lá o circo máximo, lá onde era, né, o palácio dos imperadores romanos, que perseguiam, as ruínas, né, que perseguiram tantos cristãos. E ele pensava assim: aonde está o sucessor deles? Acabou tudo. E aqui do meu lado, o sucessor de Pedro, que foi tão perseguido, né, e morto, né? Então, aí lembraram, né? Os reinos passam, os governantes passam, os impérios acabam, mas como diz a promessa de Jesus para a igreja, as portas do inferno não prevalecerão sobre ela, né? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ótima noite, de em paz e que o Senhor vos acompanhe. Pois também temos que lembrar de pegar o velário.